E comentarista desta manhã, pastor José Lima. Declarações contundentes sobre o Messias de Deus. Parece algo que você já ouviu muitas vezes durante a sua caminhada cristã, sim? Você já ouviu falar muitas coisas sobre o Messias? Sim? E o que você vai ouvir hoje, já ouviu também, várias vezes. Mas nós vamos reforçar, trazer novos aprendizados para que nós possamos crescer, nos desenvolver, sempre no conhecimento da palavra de Deus. E o versículo que nós estaremos lendo esta manhã, como texto áureo, está lá em Mateus 16:16. Vamos recitar todos juntos? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você, essa afirmação ela é simples? Ela é de fácil compreensão? Para nós que crescemos e estamos já há um bom tempo aí no ambiente cristão, ela é algo normal do nosso dia a dia. Falar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho, é isso aí, Jesus é o Filho de Deus. Mas no contexto geral que você vive, falar que Jesus é o Filho de Deus implica em quê exatamente? Pensa aí um pouquinho. Você vai chegar para alguém: Jesus é o Filho de Deus. Para qualquer pessoa aleatória da sua vida aí. O que isso significa? Qual é a resposta que nós temos ouvido hoje em dia? Todo mundo é filho de Deus. Essa é uma. O que mais? O que mais você escuta hoje? Deus pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar. O que mais você escuta hoje? Jesus é o Filho de Deus. De qual Deus você está falando? O que mais você escuta hoje? Jesus é o Filho de Deus, mas eu não acredito em Deus. O que mais você escuta hoje? Então, para nós que estamos no ambiente cristão, sim, é algo natural isso aqui. Jesus é o Filho de Deus. Mas quando você vai lá para o contexto em que isso aqui foi dito por Pedro, quem perguntou que Pedro deu essa resposta? Pedro respondeu. Respondeu quem? Jesus fez essa pergunta e ele queria saber. Antes disso, ele está lá falando: quem dizem as pessoas aí que eu sou? E elas diziam o quê? Que Jesus era Elias, um profeta, que mais? Um grande líder, quem sabe? E vocês? Vocês aqui, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro traz essa resposta aqui. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aqui ele estava, e Jesus vai falar que o Espírito revelou isso a ele. Mas hoje, para nós, no nosso coração, nós temos a mesma... mas todo mundo é crente, mas nem sempre isso é uma realidade que a gente vive. Você tem essa mesma convicção aqui que Pedro tinha para falar nesse momento que ele teve? Vamos lá, objetivos da nossa lição hoje são ver as contundentes declarações e constatações sobre o Messias de Deus, Jesus Cristo. Nós vamos ainda entender, percebendo que a expectativa da vida do Messias sempre acompanhou a nação de Israel. Ou seja, Israel todo o tempo cria e esperava, como ainda espera para eles, a vinda de um Messias. Israel não crê em Jesus como Messias, mas antes de Jesus vir, eles já tinham a expectativa de que viria um Messias. Por que eles tinham essa expectativa? Da onde eles tiraram essa ideia? Isso, de toda a sua história. Mas o que acontecia durante a história do povo de Israel que levou eles a ter a convicção de um Messias? O que é que eles mais preocupavam? A libertação, a conquista da terra.
começou a entrar na história. É claro que as profecias elas já vêm acontecendo bem de antes, mas começou a ser mais incisivo quando o povo buscava por libertação. E aí a ideia, e através de profecias, eles começaram a crer que se levantaria um grande líder que seria o libertador do povo de Israel. Como Jesus veio e não fez exatamente do jeito que eles esperavam, que era derrubar o Império Romano, era isso que os israelitas esperavam que acontecesse. Jesus viesse e derrubasse Roma. Como isso não aconteceu, eles não viram, não consideraram, e para eles crucificar Jesus foi a vitória, não consideraram que Jesus era o Messias, pois não entenderam a maneira como ele veio. Infelizmente, essa é uma realidade da igreja de hoje em dia. Não entende exatamente o que é que Jesus veio fazer na Terra. E hoje a gente vê surgindo aí milhões e milhões de segmentos denominados cristãos que não entendem nada de nada sobre Jesus. Além da nação de Israel, a sua manifestação, ou seja, a vinda de Jesus, era para alcançar todos os povos. E a nossa prática cabe a nós como igreja reconhecer e anunciar a toda criatura que Jesus Cristo é o Messias, escolhido de Deus para ser Salvador, Rei e Senhor das nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Nosso texto bíblico inspirativo, que está aí na sua revista. Alguém não tem revista e gostaria de tê-la para acompanhar nessa manhã? Você levanta sua mão, tem algumas aqui ainda, você recebe uma agora. Não? Pastor Jonathan, quem mais? Mais alguém? Tiago? Mais alguém? Vamos lá. Texto bíblico inspirativo, João 1, 35 a 51, e depois 4, 25 e 26. São dois trechos aí que nós vamos usar para a nossa lição desta manhã. Vamos fazer uma leitura compartilhada, então? Hoje eu não vou deixar assim, irmão, você lê conforme vier a sua vez, tá? Mas não fique esperando muito tempo sem ler, não. Pode misturar aí um monte de homem, um monte de mulher. Façam bem mesclados, mas não fique esperando a leitura. Dê sequência rápida aí na leitura do texto, tá bom? Vamos lá? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nesta manhã que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que nessa manhã nós possamos entender, Senhor, as verdades bíblicas apresentadas aqui, que Teu Espírito Santo possa trazer clareza às nossas mentes e entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá. Por que a necessidade de um Messias? Para quem já está lendo ali, vamos tirar. Por que um Messias? Irmão Coelho. O Messias veio para dar vida a nós, a nova aliança feita com Deus, porque nós estávamos todo distante de Deus. Então ele veio para fazer essa união. Todos concordam? Com o irmão Coelho? Presbítero Coelho, decano da igreja? Hoje em dia, irmãos, nós temos grande dificuldade na evangelização. E um dos pontos que nós encontramos como barreira é exatamente essa pergunta que eu fiz para o irmão Coelho. Para que um Messias? E aí a gente cai aqui em algumas justificativas encontradas aí secularmente, e entre elas estão lá assim, a necessidade de um Messias. No pluralismo religioso, todas as religiões e caminhos espirituais são igualmente válidos. Então hoje, nós temos aí muitas pessoas que creem que tanto a religião X, Y, Z é tudo a mesma coisa, é só preferência de cada um. E o valor é o mesmo. Se eu me sinto bem aqui e eu estou sendo uma pessoa que segue os princípios dessa linha, então para mim já está tudo certo. E isso confronta diretamente a afirmação bíblica de que Jesus
é o único caminho para Deus. E aí, secularmente, então, isso soa para os outros como arrogante, intolerante para os cidadãos de hoje em dia. Os crentes são tidos hoje como intolerantes? Sim. Como arrogantes? Muitas vezes. Por quê? Por que nós pregamos, irmão? Que é só em Jesus. Eu espero que você pregue que é isso, né? Mas nós pregamos, e o Evangelho prega que é só através de Jesus que nós devemos e somos salvos. E aí a gente tem um outro problema aqui, que é individualismo autônomo. O ser humano é dono do seu próprio destino e autossuficiente. Se eu pensar dessa forma, que eu sou o dono do meu destino e eu sou autossuficiente, o problema vai aparecer aqui. A ideia de que todos somos pecadores e precisamos ser salvos por outra pessoa, no caso por Jesus, fere o orgulho da cultura de autoajuda e de empoderamento atual. Hoje nós temos uma mensagem amplamente divulgada, é que você precisa, você tem que se conhecer. Irmão, você tem que se conhecer. A autoajuda, você vai buscar em você mesmo as respostas, você é autossuficiente, você não precisa de nada mais. E aí, se você tem essa linha de pensamento, de raciocínio, quem vai convencer você que você é pecador? A ideia de pecado cai daí no item de cima, que é, não, pecado é uma coisa que os cristãos acreditam. Pecado é uma coisa que está lá na igreja evangélica, na igreja católica, lá tem pecado. Mas para mim, eu não vejo dessa forma. Então nós vivemos hoje num mundo de difícil contato com as pessoas quando queremos apresentar a elas o evangelho. E ainda, ceticismo científico. Apenas o que pode ser provado fisicamente ou empiricamente é real. E aí é os pontos que nós, o irmão Coelho citou alguns aí, e é os pontos que nós sempre utilizamos para levar o evangelho às pessoas, que é falar de quê? De vida eterna, de ressurreição, de redenção espiritual. Tudo isso é descartado porque as pessoas falam, não existe uma evidência científica para isso aí que você está falando. E eu creio no que a ciência pode provar. E aí? Aí, com tudo isso, irmão William, com tudo isso a gente volta então que as pessoas hoje têm exatamente essa resposta aqui. Então, essa afirmação aqui. Então, se eu creio da forma como eu expliquei abaixo ali, para que Messias, irmão William? Então, eu trabalho com um rapaz que ele é dessa área do ceticismo científico. Daí ele fala, às vezes ele fala algumas coisas, daí a gente fala, né, não, da vida eterna, ressurreição, que Jesus ressuscitou, mas ele não acredita, ele fala, quem que fala isso? Na Bíblia está dizendo isso, daí ele, mas Eu não creio na Bíblia. Entendeu? Tipo, não há nenhuma evidência realmente. Ele fala assim, ninguém morreu e voltou. Ele fala assim para falar como é que é, para não sei o que, entendeu? Ele fala nesse sentido. Então, o que falar para uma pessoa assim, quando ela vem às vezes provocando, por mais que você fale, assim, tudo cai o que está na Bíblia, entendeu? Daí ele fala, não, mas eu não creio que está na Bíblia. Tipo assim, para ele não é uma evidência realmente aquilo, entendeu? Não tem nada comprovado. Uma vez eu estava num evangelismo e eu ensinei isso para os meninos dos forasteiros há bastante tempo atrás. Como é que eu converso com uma pessoa que é dessa área, que é mais cética, que não crê na Bíblia? Porque, irmãos, a gente é meio, vou colocar esse termo assim, a gente é meio travado na Bíblia. Se sair da Bíblia, a gente não consegue conversar com as pessoas. Porque a gente aprendeu assim, que a gente evangelizava, olhava a Bíblia, daí a pessoa fala assim para você, tá, mas não acredito na Bíblia. Daí você fica sem saber o que você fala para ela, não é verdade? Então, diante disso, conversei com um menino no evangelismo. Ele era cético. Eu falei, eu sou gnóstico, eu só acredito no que eu consigo provar, que não sei o quê. E eu comecei a falar do evangelho para ele, falando, mas você entende sobre Jesus? Sim, Jesus veio. Então, beleza, já é um começo, você acredita que Jesus existiu. Tá bom. Você crê no sacrifício de Jesus pela sua vida? Então, isso aí já é coisa dos crentes, ele falou. Não, mas você entende que Jesus veio? Você sabe os ensinamentos de Jesus? Sei. E você os vive? Mais ou menos. Então, Jesus veio com aqueles ensinamentos para que ele garantisse para você uma vida após a morte. E eu fui para esse lado com ele.
Não, mas eu não acredito em vida após a morte. Aí ele falou assim, mas eu vejo que você fala com convicção. Por que você acredita? Aí eu expus a luz da Bíblia, porque eu creio na Bíblia. Aí ele, tá, mas eu não creio na Bíblia. Eu falei, então vamos fazer assim, ó. Digamos que eu possa estar errado e você possa estar errado. No meu errado, eu creio que se eu morrer hoje, eu estou salvo e vou para o céu. No seu errado, você crê no quê? Ah, eu não sei. Então, digamos que eu esteja certo. Eu falei para ele. Se eu estiver certo, quem se deu mal? Dele, eu. E se você estiver certo? Na minha vida não mudou nada. Pelo menos eu crio em alguma coisa para depois. E você que não crê em nada? Aí o amigo dele também, meio cético, falou, nesse ponto aí. Então, vou te dar o benefício da dúvida. Se eu estiver certo, falando de Jesus para você, já que você não crê na Bíblia, isso não leva você a pensar em o que pode ser do seu futuro? Então ele saiu crente dali? Dificilmente. Mas ele saiu com a mensagem pregada, entendendo que alguém um dia falou para ele que ele poderia estar errado na linha que ele seguia e que existia um caminho certo para seguir. Era uma escolha que ele deveria fazer. Na pregação do evangelho, irmãos, nem todo mundo vai aceitar Jesus. Isso é um fato. Você fala para um monte de gente que não está nem aí. Mas você cria argumentos para levá-lo a entender que existe um futuro que com Jesus pode ser bom. Eu não citei versículo bíblico para ele, eu não falei nada que a Bíblia fala, que é assim. Eu mostrei a minha convicção. Por isso nós falamos que a nossa vida é a maior pregação que você pode ter quando você vai evangelizar alguém. Ele tem que olhar para o William e falar, tá, eu não acredito em nada disso que o William fala, mas eu vejo que o William é um cara diferenciado. Aí quando ele der a liberdade, você sabe, William, eu vejo que você tem uma linha diferente e tal, porque eu creio em Jesus, essa é a resposta. Mas eu não creio. Então deu o argumento da dúvida para ele e fala, digamos que nós dois vamos morrer hoje. Eu sei para onde eu estou indo, e você sabe? Mas porque você crê assim. Digamos que eu esteja certo, e você? Amarildo. O ateu, a gente às vezes tenta já levar para o ateu também a questão, igual você falou, né? Pô, pregar dentro da Bíblia e já falar Jesus e tal, e parte de conceitos que para ele não significam absolutamente nada. Para a gente choca alguém falar que a Bíblia não significa nada, mas para o ateu é isso que acontece. O ateu não, a Bíblia para ele não significa nada. Então o que o ateu, o agnóstico ou o cético ele afirma? Ele afirma que não precisa de um Deus para que ele seja ético, para que ele faça as coisas corretas. Aí beleza, aí você tem que partir desse ponto. Você pega e fala para ele assim, vem cá, mas o que é certo? O certo e errado parte de algum lugar. Aí ele, não, é porque a sociedade ao longo dos anos foi convencionando que é certo. Mas aí você fala, beleza, meu amigo, só que para o muçulmano, casar com uma menina de 7 anos é certo, explodir alguém em nome da religião dele é certo. E se ele estiver certo e você está errado? Quem é o fiel da balança? Quem é o juiz entre vocês dois para dizer que ele está errado e você está certo? Aí ele fica sem resposta. Ele vai dizer, não, a sociedade... Não, mas não veio do nada o código de ética da sociedade. Partiu de um lugar, esse lugar é Deus. Aí você começa da criação, você começa de Deus. A partir daí você consegue falar alguma coisa com ele, ou pelo menos deixar ele sem argumento. Que se a gente for só afirmar da Bíblia, é como se fosse cada um numa ilha. Ele fica na ilha dele de razão do ceticismo e a gente fica na nossa ilha da Bíblia. E aí não consegue chegar num denominador comum. A gente tem que levar eles, tem que reduzir os argumentos deles a... Seu argumento não saiu do nada, meu amigo, veio de Deus. Mas só que se você só falar de Deus, ele não vai aceitar. Você tem que mostrar para ele que não veio do nada o argumento dele. A ética, a correção... E a grande dificuldade que nós temos em evangelização é querer que as pessoas simplesmente aceitem do jeito que é fácil, igual o Pedro, para nós é fácil, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a tendência é isso ficar cada vez mais difícil. Uma pessoa crer em Cristo Jesus como Salvador, a tendência é ficar mais difícil, não é mais fácil. Principalmente se é uma pessoa que não tem necessidades financeiras, é uma pessoa que ela consegue um bom trabalho, que ela é saudável, ela não está doente, uma pessoa que ela é bem vista na sociedade. Aí vai entrar no ponto da autossuficiência. O exemplo que a gente leu aqui do Natanael, deu para perceber um certo ceticismo nele, porque ele fala alguma coisa boa,
E Eu ele já só vou- creu lá que Jesus era o Messias porque Jesus revelou algo para ele que só ele e Deus ali Eu vou sabia. falar do Natanael daqui a pouquinho. Da xenofobia dele aí. Amém? É que também tem pessoas que... Porque a conversão em si de todo mundo aqui foi algo sobrenatural. Né? Ninguém se converteu porque era bonzinho ou porque se apaixonou por Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu. É ele que convenceu o homem da justiça, do pecado e do juízo. Só que tem pessoas que são mais duras e realmente precisa de uma ação mais sobrenatural ainda, vamos dizer assim, para essa pessoa se converter, que não tem jeito. Não vai ser argumento O humano. irmão Coelho vai falar, mas antes dele falar, eu vou negar fora do microfone para não ficar gravado. É a mesma coisa que o Natanael fez. Ele olhou para um local, não, daí não presta nada que possa sair daí. Com Coelho. Não, aí como nós estávamos falando, né, sobre os judeus lá, e lá em Israel, então a gente já sabia que eles nada a ver com Jesus, né? E numa pregação do pastor lá lá no Monte das Oliveiras, teve ceia, e aí no final o pastor agradeceu o nosso guia, que é um capitão da aeronáutica de Israel, e daí no final o pastor falou para ele: Jesus te ama. Ele falou: e o que eu tenho com esse Jesus? Aí teve irmãos que se escandalizaram. Para mim não foi novidade. Quem errou foi o pastor de querer provocar. E ele quis provocar, ele teve a resposta. Só que tem um detalhe na Israel. Ele sabe mais a Bíblia do que nós, porque ele estuda a Bíblia como história. Então eles conhecem mais do que a gente. O Antigo Testamento, ele é parte da vida do judeu. Então, com certeza, ele vai ter muito mais conhecimento do que qualquer um de nós. Faz parte do cotidiano dele aquilo ali. Estudar aquilo. Os que são realmente judeus, devotos, né? Porque até em Israel, hoje em dia, tem gente que está vivendo o mesmo secularismo que nós. Seguindo aqui. Estudar as Escrituras sob a perspectiva da profecia messiânica é, sem dúvida nenhuma, encher a mente e o coração com a mensagem central de todo este sagrado livro. Essa proclamação profética do Antigo Testamento foi prefigurada sobre várias formas, como, por exemplo, a rocha que deu água no deserto, a serpente de bronze. No entanto, pode ser que a figura mais impressionante que apontava para Cristo era a do cordeiro imolado, que João Batista utilizou para apresentá-lo aos seus discípulos. Acho que pulou um negócio aqui, mas vamos lá. A mensagem profética sobre a chegada do Messias atravessou séculos e alcançou seu ápice no Evangelho, quando de fato e inegavelmente o Messias chegou. Há muitas afirmações e constatações bíblicas contundentes sobre Cristo, o Messias de Deus. Empregamos aqui a palavra contundente como significado categórico, inegável, conforme dicionário. Essas afirmações e declarações são parte do próprio Senhor Jesus Cristo, e reconheceram como Messias prometido. E aqui nós vemos o Messias como o Cordeiro de Deus, entender agora essa referência que a Bíblia sempre usou para Jesus. Da onde saiu isso? Da onde que saiu essa referência de Jesus como Cordeiro? Você cita isso, você fala isso, você canta isso, e você entende isso? Da onde que tiraram isso? Jesus ser o Cordeiro de Deus? Isso sai de referências do Antigo Testamento, e nós conseguimos ver isso, primeiramente, lá na experiência de Abraão, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 22, 13.
que está escrito aí? Derli, o que está escrito aí? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. A frase que vai chamar a atenção para nós desse versículo é o finzinho dele. Abraão pegou o cordeiro ou carneiro e fez o que com ele? Em holocausto, para quê? Em lugar do seu filho. O que Deus havia pedido para o Abraão fazer antes disso? Pronto, você vai subir lá na montanha, eu vou te mostrar qual que é na hora, então você vai levar a lenha, o fogo e lá você vai sacrificar o Isaac. Tudo certo, Abraão? Você não vê o Abraão no texto fazendo questionamentos e reclamando, só vai. Mas é interessante, quando você lê o texto bíblico, que o Abraão ele fala assim para os servos. Esperem aqui, enquanto eu e o garoto vamos subir para adorar e... Quem volta? Essa palavra está no... O Abraão não disse, depois eu volto. Abraão diz, depois nós voltamos. O que ele está mostrando com isso aqui? Fé, ele creu em Deus. Que independente de Deus pedir o Isaac, Deus sabia o que estava fazendo. Então ele creu em Deus. E, se o Isaac era o filho da promessa, alguma coisa ia acontecer. E aqui Deus está mostrando, através deste momento já, para nós e para o povo de Israel, que ele providenciaria o cordeiro que tomaria o nosso lugar no sacrifício. A partir daqui nós começamos a ver as figuras de cordeiro aparecendo. E aí a gente vai lá para Êxodo 12, 5 a 7 e depois versículo 12 e 13. Vai lá para Êxodo 12. Versículos 5 até o 7 e depois versículos 12 e 13. Vai lá, irmão William, lê para nós. Um cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo como seria instituída a Páscoa, lá no Egito, com a passagem do anjo. Mas ele disse o que para os israelitas? Vocês vão pegar um cordeiro sem defeito e vão fazer o que com ele? Vão sacrificá-lo. E o sangue do cordeiro vocês vão passar nas portas, para que quando o anjo passar, não aconteça nada na casa de vocês. Porém, na casa dos egípcios, o mais velho vai morrer. Mais uma vez, com a instituição da Páscoa, o cordeiro aparece, o animal morre para poupar os primogênitos de Israel. Quando a gente vai para a lei, Deus instituindo a lei, passando para Moisés, Moisés ensinando para o povo, o que deveria ser feito no caso de pecados? E aí a gente volta para um ensino que a gente já teve aqui outro dia. Quem falou que quando pecasse, devia morrer? Quem instituiu isso? Foi o diabo? Pecou, morre. O diabo que falou isso, né? Quem falou isso? Deus disse. Então nós tínhamos uma dívida com Deus por causa do pecado.
Então Deus institui que um cordeiro deve ser sacrificado no seu lugar. O cordeiro morreu para que você não morresse. Isaías 53:7 vai falar, e ele vai descrever ali a parte do sacrifício de Jesus, e ele vai dizer o quê? Abre lá, Isaías 53:7. O que eu quero que você aprenda nessa manhã, que cordeiro não saiu do nada. A gente não chama Jesus de cordeiro porque é um animal bonitinho. Na verdade, é um animal bem teimosinho. O que tem Isaías 53:7? Irmão Jaime. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. O profeta então está dizendo que o sacrifício de Jesus seria semelhante a um cordeiro. E isso ele está mostrando o quê? Que Jesus foi submisso, o sacrifício foi voluntário, ele mesmo fala isso lá no momento que ele vai ser preso, e pacífico. O Pedro ele quer tirar a espada, já corta a orelha de um, e eu sempre falo, o Pedro não mirou na orelha daquela pessoa. Pensa sempre nisso. Tá? Tava meio escurinho, a Bíblia fala, era de noite. Você acha mesmo que o Pedro, que era pescador e não soldado, tinha capacidade de mirar na orelha? Você acha que ele mirou aonde? Na cabeça do indivíduo. Ele ia dar na cabeça. Isso mostra que mesmo ali andando com Jesus, o lado carnal dele ainda tinha umas vontades. Mas voltando aqui, se Jesus quisesse não ser pacífico, ele disse sim, se eu quiser eu chamo um monte de anjo aqui e a gente já resolve esse problema. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que eu crie uma rebelião angelical aqui. Era para ele se entregar de maneira voluntária e pacífica. Não gritou, não se vingou, não usou violência e aceitou o julgamento injusto em absoluto silêncio. Tudo isso em cumprimento de profecias. Então, quando João chega lá e fala, eis o Cordeiro de Deus, está vindo lá, ó, que tira o pecado do mundo. Os dois discípulos que você leu ali no texto, imediatamente olha assim, João, Cordeiro de Deus? Não, é para lá, Cordeiro de Deus que nós temos que ir. A referência do Cordeiro é para nos mostrar que o Messias enviado veio para morrer no nosso lugar. E é isso que nós devemos pregar para as pessoas. Mas, o mundo hoje quer um cordeiro? Por que não? Vai voltar naquela tabelinha que eu mostrei lá no começo. Tá? Uma parte está lá. Por que o mundo não quer um cordeiro? Grande parte disso, eu acredito, que é porque nós cristãos não fazemos parecer muito bom isso. Ter alguém para morrer no meu lugar. Ah, isso é legal. Mas para quê? É muito interessante, se você olhar ali, eu mudei alguns trechinhos, mas eu tentei manter mais ou menos igual o pastor Lima escreveu. Vocês leram a revista? Olha, passa o seu olhar na revista aí por um minuto. Você conseguiu notar o tom de empolgação que o pastor Lima escreve essas coisas que ele escreve? Passou seu olho aí na lição? Jesus, o Cordeiro de Deus. Que coisa magnífica. A gente não vê assim. E se a gente já somos, se nós que já somos cristãos, não temos tanta empolgação assim em ser cristão, a gente é cristão normal, a gente não é cristão muito empolgado. Um ou outro é mais empolgado. Não temos
esse estilo vibrante de ser salvo. Eu já falei outra vez, às vezes a gente trata como se Deus estivesse fazendo a obrigação dele de salvar a gente. Tipo assim, ele condenou a gente para o pecado, então ele não fez mais do que a obrigação de mandar Jesus para morrer. Essa é a nossa relação com a salvação hoje em dia. Só que diante disso, a gente vai transmitir o quê para as pessoas? Eu sempre disse que a gente não é feliz e radiante todo dia, o dia inteiro, porque não tem como ser. Tem os momentos em que você está mais na sua. Mas a alegria da salvação não pode apagar na sua vida. E é através da sua alegria de salvação que você vai alcançar esse monte de indivíduo esquisito aqui. Porque é assim que a gente vê eles, tá? Não adianta falar que não. É um monte de gente estranha, nossa, esquisito, nossa, porque esse povo, é assim que a gente vê mesmo. Só que se nós entendermos o sacrifício de Jesus, parece tão redundante, eu falando com um monte de gente antiga sobre o sacrifício de Jesus, salvação, né? Mas é porque, quem sabe seja a nossa necessidade hoje de voltar a entender o que é o sacrifício de um cordeiro. E aí, hã? Sim ou não? É uma pergunta lá. Sim ou não? Não, não, tem não. Não tem. Com exceções, mas não tem. Amarildo? Tiago, isso daí cai naquela passagem quando Jesus entra na casa do Simão, né? E a mulher pecadora vem e lava ali seus pés né, e seca com o cabelo e tal. E aí ele fala para o dono da casa, né? Ele fala assim, ela amou muito porque ela foi muito perdoada, né? Ela era uma mulher pecadora. Então, essa noção do nosso pecado, juntamente com a noção do tamanho do sacrifício de Jesus, é que reflete no tamanho da nossa gratidão. Se a gente acha que Jesus perdoou pouquinho a coisa, não, eu já era bonzinho, já dava, eu era caridoso, eu era legal, não sei o quê, não sei o quê. Ele até morreu pelo meu pecado, mas meu pecado era pouquinho, teve que me perdoar pouco, então você é pouco grato, porque você já achava que fazia boa coisa. Agora, quando você vê o tamanho do pecado, é o tamanho da ofensa a Deus, que é o pecado, juntamente com o tamanho do sacrifício de Jesus, que aí é tudo que ele padeceu. Primeiro, tudo que ele abriu mão, né, da sua glória no céu, se esvaziou, o que ele padeceu por nós, e aí ele foi até a cruz e ressuscitou. Aí, quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem o tamanho, a gente reflete isso em gratidão a Deus. É por isso que a gente é pouco grato, porque a gente pensa que a gente era bonzinho, e a gente também não olha para o tamanho do sacrifício de Jesus. Somando essas duas coisas, o resultado é gratidão. Mas aí eu nem era muito pecador, porque eu nasci no lar evangélico e meu pai era pastor. Então sou mais leve, né? Sim? É? E é bem isso daí. É bem isso aí. Falando isso que o pastor não está aqui hoje. Mas, irmão, mas eu nem fazia nada errado. A gente acha que fazer as coisas erradas, igual o meu marido falou. O assassino que conheceu Jesus e mudou de vida. Nossa, que história incrível. O traficante que era dono do morro lá e conheceu. Nossa, que incrível. Aí o filho do pastor, não, ele é semi-pecador só. Não... Como o pastor Jonathan falou, é os piores que tem, irmão. Viu? É porque é os que sabem, é os mais ruinzinhos, que ainda usa a Bíblia para pecar ali na heresia, junto no... Então, como o marido falou, é verdade. A partir do momento que nós entendemos o quão estragado nós éramos, nós passamos a valorizar o sacrifício de Jesus. Então eu tenho que ficar remoendo que eu era um pecador? Não, você tem que ser grato todos os dias, porque hoje você é salvo por Jesus. Um cordeiro morreu no seu lugar. Essa é a mensagem desse primeiro ponto. Tiago, uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito na igreja é uma doutrina que talvez a gente critica tanto a dogmática católica,
Mas a gente esquece que também as nossas dogmáticas, elas partiram de ensinos de pessoas antes da reforma. E a ideia de pecado original, nós precisamos estudá-la, porque nós somos pecadores por natureza. E o pecado que Jesus perdoa é esse pecado da natureza. Então, o argumento, ele não pode ser um argumento de ação, de comportamento apenas. Ele tem que ser um argumento lógico do sentido de essência, de essenciabilidade do ser humano. Porque o ser humano, ele é essencialmente pecador, porque está na natureza. Então, quando o apóstolo Paulo diz lá que não há um justo sequer, quando ele diz lá que todos pecaram, nós estamos separados de Deus, ele está falando exatamente da essência pecaminosa que tem no homem. Então, quando nós estudamos e entendemos isso, nós vamos trabalhar com uma pessoa, evangelizando uma pessoa, quer seja ela cristã ou não, nós vamos apontar para ela assim, olha, as suas ações de bondade, elas têm um princípio moral, que até o irmão Amarildo apontou aqui, ela tem um princípio moral, esse princípio moral, ele tem uma origem, mas as outras religiões também têm princípios morais, sim, mas tem uma origem, a origem é eterna, ponto. Mas a maldade, ela tem uma origem também, que é essencialmente humana, que é essencialmente, que torna-se espiritual, que vem do primeiro homem, da desobediência do primeiro homem, e passou a todos os homens. Então, por exemplo, Santo Agostinho, no livro Confissões, ele diz que ele percebe, depois escrevendo Confissões, ele analisando a sua vida de infância, ele percebe que ele era pecador desde quando ele tinha lá 2 anos, que ele percebeu que ele podia ludibriar a sua mãe pelo choro. Aí ele falou assim, viu como é pecador? Aí a gente às vezes fala para a criança assim, o bebezinho, é pecador, nasceu pecador. Uma vez uma irmã falou assim, que eu chamei, né, a Eloá estava fazendo manha, tinha 1 ano e pouco, 2 anos, falei assim, mas pecadora mesmo. Que isso, pastor? Mas o ser humano nasce no pecado, nasce pecador. E a gente tem que trabalhar nesse sentido, na essência, de mostrar assim, olha, o que nós fazemos de bom, fazemos pela cultura, pela moralidade, que tem uma origem eterna, como o irmão Amarildo falou, mas o que fazemos de mal, fazemos por causa de nossa natureza. Então não há ninguém que seja bom. Então, quando nós entendemos essa questão da nossa natureza pecaminosa, a gente vai ver. Não é porque eu era bonzinho que eu fui salvo. Não é porque eu fazia tudo certinho. Não, eu era tão pior pecador quanto aquele que praticava o homicídio, quanto aquele que praticava o adultério, quanto aquele que praticava eu só não pratiquei, talvez por falta de uma oportunidade, porque o pecado está em mim. Então, nesse sentido, a gente trabalhar com a ideia de essência de pecado do ser humano. Nesse ponto, quem foi católico aqui, irmão? Levanta a mão. Por que a igreja católica batiza criança? Qual é o argumento? Eles falam que as crianças são o quê? Sem batismo? São pagãozinho. Não estou dizendo que o batismo é certo, mas a referência que eles usam é que a criança nasce pecadora, e por isso ela precisa passar lá pelo processo deles. Mas a originalidade do pecado está lá com o Davi, que já está começando a mostrar as garrinhas dele. Estava com a Sara quando era pequenininho, um dia soltou a mentira, lá todo mundo ficou, mas ninguém ensinou, não foi para a escola, não sai de casa e aí mentiu por conta própria. Está no sangue, irmão, está no sangue, vem junto. Então, entender que, independente se eu era A, B, C ou D, eu sou pecador e eu era carente disso aqui, do sacrifício do Cordeiro no meu lugar. Amém? Seguindo lá. Messias pode ser achado por todos. Isso aqui, quem falou? Você leu o texto lá, vamos ver se você está atento. Quem disse essas 2, 3 palavrinhas aqui? Quem falou isso, irmão? O André falou isso. Para quem que ele falou isso? O Pedro, para o irmão dele. Ele chega para o Pedro e fala, nós achamos o Messias. Diferente do Natanael, ele não faz toda aquela conversa, né? Mas Messias, ele quer ser encontrado por nós.
André é um simples pescador, assim como seu irmão, mencionado logo a seguir, Simão Pedro. Percebe-se com isso que a chegada do Messias era uma esperança para o povo de Israel. Só que para eles encontrar o Messias era encontrar o libertador político. Era disso que eles estavam falando. E eles precisaram de um longo tempo com Jesus e ainda depois da morte de Jesus passar por um complemento ali do tratamento com o Espírito Santo para entender realmente isso. Que o Messias não se tratava de algo político para a vida deles. É somente nele, em Cristo Jesus, que os homens encontram a Deus. E é muito importante compartilhar a esperança em Deus. André achou o mais precioso que poderia encontrar e não guardou para si mesmo. Ele imediatamente, quando descobre sobre Jesus, ele vai chamar o seu irmão e fala: nós achamos o Messias. E é isso que Deus espera de nós. Por quê? Abra sua Bíblia em Mateus 7, 7, 8. Outro vai para Lucas 19, 10. E outro para Apocalipse 3, 20. Rapidão que a hora está indo. Vamos lá? Mateus 7, 7, 8. Lucas 19, 10. Apocalipse 3, 20. Mateus 7, 7, 8, irmão Coelho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Quem está falando isso? Jesus está instigando os seus discípulos a fazer o quê? A buscar. Deus quer ser encontrado por você, irmãos. Próximo lá, Lucas 19, 10. Quem está? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio para buscar, para encontrar aquilo que estava perdido. Apocalipse 3:20. Quem? Quem? Ninguém? Mãe Ivone. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem falou isso? Quem está na porta e bate? Ladrão? Ladrão bate mesmo na porta, né? Mete o pé e entra. Quem está na porta e bate, espera que você abra. Para quê? Que o final fala lá? Se alguém abrir, entrarei e cearei. Você gosta de cear, irmão? Cear é bom. Jesus quer entrar para cear com você. Ele está esperando ser achado por todos. É isso que está dizendo. Nós não temos um Deus inacessível, um Deus que só me adorem e pronto. Não, já repetimos muito isso. Deus espera um relacionamento com você. Jesus veio, a figura do Messias, ela é sempre mostrada como um Senhor que se relaciona. Jesus ia para tudo quanto é canto para comer com as pessoas. Jesus sempre estava no meio de multidões, fazendo o quê? Stand-up. O que Jesus estava fazendo no meio das multidões sempre? Ensinando e se relacionando com eles. Jesus era acessível. Deus está nos mostrando que através de Jesus, Ele está se dispondo para que nós o encontremos. É isso que a figura de Jesus nos mostra. E nós já achamos ao Cristo? Temos reconhecido Jesus Cristo, que somente Ele concede salvação e libertação? E aí, mais uma vez, você tem falado disso para os outros? Quando a gente vai para outras religiões, no islamismo, o que precisa para ir para o paraíso? Porque o objetivo deles é só ir para o paraíso, no final. Não falam de salvação, algo assim, mas é o paraíso ou a condenação. O que precisa ir para o paraíso? Sabe? No islamismo. Tem 5 metas de vida, você vai cumprir. E depois, o Alá tem que estar de bom humor no dia de você morrer.
Porque é uma exigência de um Deus, faça, 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 faça. E, no final, eu vou ver se você vai ser salvo. Por isso que quando eles veem lá a questão do sacrifício próprio contra os pagãos, eles têm lá uma referência muito clara que isso garante o paraíso, eles não têm problema em se matar. Os radicais. Mas é uma religião que exige de um Deus, que a contrapartida é, por exemplo, para as próprias mulheres, isso está no Alcorão, irmão. Se o Alá estiver feliz no dia do juízo final, ele deixa as mulheres entrar. Vamos para outra religião. O que se faz no espiritismo? Boas obras, para quê? Mas daí você não fez o suficiente. Você faz o quê então? Aí você vai morrer e voltar. O quê? Continuar fazendo. Ou apagar o que você fez de errado. E assim vai. Até você alcançar algo que se chama iluminação. O budismo chama isso de nirvana. Você reencarnou um monte para chegar no lugar. O que é nirvana? Não é bem definido ainda como que é. É nirvana. Exigência. Mas nós temos exigências do cristianismo? Claro que sim. Uma. Qual que é? Falei esses dias. Qual que é a única? Depois que você recebeu Jesus? Recebeu Jesus. Sua única exigência é? Começa com S e termina com dade. Santidade. É a sua única exigência. Mas nesse processo você tem um Deus te ajudando. Você tem um Deus se relacionando com você. Para quê? Para que você possa ser santo. E aí não deu certo. O seu Deus faz o que com você? Te mata na hora e fulmina. É? Ele faz o que com você? Ô, meu filho, vamos tentar de novo aqui. Eu só vamos tentar de novo, Deus. E vai e erra de novo. Porque a gente é assim, irmão. A gente é meio atrapalhado. A gente faz as coisas atrapalhadas. Mas nós servimos a um Deus que se importa conosco. Amém? Ou não? Você não. Deus não liga para você. Se tiver com essa dificuldade, tem uns psicólogos aqui para tratar a sua dificuldade aí. Vamos lá. Messias que derruba preconceitos. E aqui a gente vai ver a questão do Natanael, que falou, Nazaré, não tem nada de bom lá. Primeiramente, ressaltar que Messias está relacionado a Cristo. Tem o mesmo significado de ungido. O Messias de Deus, o Cristo que veio ao mundo, é a mesma pessoa e com a mesma incumbência, salvar a humanidade, libertá-la de todas as correntes do mal, ser verdadeiro rei e senhor sobre tudo e sobre todos nós. E aí você tem lá um Natanael falando assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está lá em João 1,46a. E aí você tem uma mulher samaritana assim, por que você é judeu e está falando comigo? Isso aqui é o quê? Preconceito, isso aqui é o que mais? Rixa política, isso aqui é o que mais? Dificuldades culturais que eles tinham na época. Xenofobia, está aqui dizendo que um lugar é inferior, que as pessoas boas não podem vir de lá. Jesus deu oportunidade a todos que quiseram segui-lo e derrubou barreiras para isso. Tanto que quando ele vai pregar o evangelho, o texto fala assim, era necessário passar por Samaria. Para o judeu, era necessário passar por Samaria? Não, para o judeu a frase seria, era necessário contornar Samaria. Essa é a frase do judeu. Mas para Jesus era necessário passar por Samaria, porque ele sabia que lá ele encontraria uma mulher que precisava ouvir. E ela foi uma grande evangelista naquele momento. Se você segue a leitura do texto ali, você vai ver que a mulher ela vai para casa e volta com a cidade para conhecer o Messias. Jesus faz inclusão, derruba preconceitos. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus sempre valorizou muitas mulheres, que na sua época não era algo comum. Mulher era bem desvalorizada. Aproximou-se dos marginalizados. Mestres e sacerdotes não chegavam perto de doente, de cobrador de imposto, de quem pudesse imaginar que estava em pecado. E Jesus fez exatamente o contrário.
foi comer na casa do cobrador de imposto, foi viver relando em doente, foi viver com um monte de gente que todo mundo ficava só falando mal dele por causa disso. Por quê? Porque o interesse de Jesus estava nas pessoas. E Jesus disse que ele veio para os pecadores, não veio para a seleta pessoal ali da, como é que chama isso? Cúpula religiosa da época. Ainda ignorou a rivalidade étnica, fez questão de entrar em Samaria, que Jesus estava mostrando aqui para nós já, que nós já vimos falar antes também, que lá no Abraão, quando Deus dá a promessa de criar dele uma nação, em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Sim. Não. Através de você, Abraão, vai sair o Salvador do mundo, isso é a entrelinha, tá? Que vai abençoar a todas as famílias da terra. Esse é o objetivo. Não existe preconceito para Jesus. Nós temos um monte e a gente gosta deles. A gente cria um monte de preconceito, um monte de definição, às vezes sem conhecer as pessoas, às vezes conhecendo, a gente define elas porque a gente sabe como elas são. Mas Jesus vem para quê? O judeu, parênteses, ele sabia como era o samaritano. Ele não gostava do samaritano. Ele queria continuar não gostando do samaritano. E aí Jesus fez o quê? Então nós vamos beber a água do samaritano. É isso que nós vamos fazer hoje. De meio-dia, no poço. E a mulher que foi de meio-dia no poço, ela também tem um contexto de pecado. Por isso ela está lá meio-dia. Não existe preconceito que Cristo não possa derrubar. Jesus quer nos libertar dos conceitos errados que desconsideram os aspectos humildes do Salvador, que não nasceu numa cidade famosa. Isso aqui é o conceito lá do Natanael. Tinha que nascer em Jerusalém. Mas a profecia que nós lemos pela manhã aqui no texto dizia que era de Belém. Jesus veio para cumprir isso também. A resposta que tira toda dúvida, venha e veja, a partir do momento que o Natanael tem um encontro com Jesus, você vê alguém falando alguma coisa de figueira antes desse texto? Tipo, e Natanael foi lá chorar debaixo, igual o The Chosen coloca, né? Natanael foi lá chorar debaixo da figueira. E aí foi aí que Jesus viu ele. Isso é enredo, tá, irmão? Não está na Bíblia isso daí. Vamos com calma. Mas antes disso, a Bíblia falou uma coisa de figueira e Jesus traz para ele uma revelação. E muitas vezes as pessoas vão ter que chegar até Jesus para ter uma revelação. Muitas vezes Jesus vai se revelar às pessoas, como acontece em alguns lugares. As pessoas sonham. Pergunte quem é Jesus lá para o fulano de tal. Aí o fulano de tal é um missionário. Deus quer se revelar às pessoas, mas parte de nós a iniciativa de ir e ver. De sairmos da nossa religiosidade. Natanael era, Jesus chamou ele do quê? Ele era o quê? Aqui está um israelita em quem não há o quê? Falsidade. Ele era santo já, irmão, nem precisava. Jesus falou. Será? Olha só o que você vai aprender com isso aqui. Jesus falou que ele era um israelita que não havia nele falsidade nenhuma, ou seja, elogiou a conduta de vida do Natanael. E mesmo assim Jesus olhou para ele e falou, então você nem precisa de salvação, porque a sua vida já é muito boa? Falou isso para ele? Não, Jesus tocou o coração do Natanael para que ele reconhecesse o quê? O que ele reconhece na frase seguinte? Realmente, o Senhor é o Messias. A experiência pessoal muda a convicção que alguém acha que tenha. E ainda encerrando. Messias que transforma a religiosidade em verdadeira adoração. Aqui nós estamos falando da mulher samaritana novamente. Ela sabia, e os samaritanos tinham o próprio local de adoração. Eles não se misturavam com os judeus, então eles criaram o próprio local de adoração deles lá em Samaria, para eles poderem também ter os ritos religiosos deles. Mas Jesus veio para superar a religiosidade. Ela também esperava pelo Messias, ela sabia disso. Muitas pessoas nem estão muito longe do Salvador,
mas não o conhecem. Jesus quer ser conhecido não apenas de nome, mas de relacionamento. Uma vez um jovem rico chegou em Jesus e falou: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus falou o que para ele? Ainda não. Jesus primeiro falou: você guarda os mandamentos aí? Sim. Qual que é? Fala aí. Ele recitou os 2 principais. Excelente. Excelente. Então agora, o que é para fazer? Daí sim. Vai, vende o que você tem, dá para os pobres e vamos comigo. Sim? Aí ele fez o quê? Ficou alegre, radiante, vendeu tudo, fez uma feira. Ficou triste. Por quê? Porque ele era muito rico. E não queria dar nada para ninguém, não. E aí Jesus falou o quê? Assim, na sequência, sobre esse moço? Estava tão perto. Jesus fala isso. Estava perto, ó. Ali. Faltava R$1 só. Quão difícil é para o rico. É a mesma coisa para nós. Muitas vezes a gente está aqui, ó, no pênalti. Na mira ali do compromisso. Na mira ali de viver a vida da maneira como Jesus espera que nós vivamos. Mas não vai. A gente gosta de polir o banco. E não vai. E Jesus falando, falta só um pouquinho, vamos que dá. Compromisso, eu quero que você tenha um relacionamento melhor comigo. Vamos assumir esse compromisso, vamos correr atrás, vamos dedicar a sua vida. Me siga! O que são os seus bens hoje que você precisa vender e dar para os pobres? Não é só dinheiro. Essa referência na sua vida serve para quê? Para saber aonde está o seu coração. Porque aonde está o seu coração vai estar a verdadeira adoração. Vai mostrar se você é um religioso ou um adorador. E a mulher pergunta para Jesus, mas tem que adorar onde? É lá? É aqui? O que a gente faz? E Jesus fala o que para ela? É lá? Nós somos judeus? É assim que ele fala, né? Não, irmão, não é isso que ele fala. Jesus não está preocupado com a religião. Ele fala, não é lá, não é aqui, porque o Pai busca adoradores. Isso aí. De que maneira a religiosidade pode nos afastar da revelação de Cristo, nos impedindo de conhecê-lo e de apresentá-lo a outras pessoas? Se te chamassem de religioso, você ficaria feliz? Ficaria feliz ou não? Quem ficaria feliz? Levanta a mão. Ah, você é muito religioso. Ninguém, né? Agora a outra pergunta. Para quando seria verdade? Você é um religioso. É verdade? É igual falar para mim assim, eu não ligo, tá? As pessoas me chamam de careca. Ah, Thiago, você é careca. Ah, sou. É um problema? Não. Ah, você é um religioso. É, pode ser que sim. É um problema? Com certeza. E aí? Você. Jesus veio para mostrar que religiosidade não serve de nada. Se servisse, ele tinha feito amizade com os fariseus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nessa manhã, aquilo que ouvimos possa frutificar no nosso coração, na nossa mente, que possamos realmente entender aquilo que Jesus fez por nós. Às vezes nós achamos que entendemos, mas nós não entendemos. Nos ajuda a vencer toda a religiosidade que exista na nossa vida. Que não sejamos um monte de pessoas que vai na igreja,
mas que possamos ser realmente pessoas dedicadas a falar do teu nome, que buscam uma vida de santidade, que buscam te conhecer todos os dias. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.